Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Tributamos a Deus toda a honra, toda a glória. Somos gratos a Ele, também ao nosso pastor, pela oportunidade que nos confere, uma vez mais, de ministrarmos a palavra do Senhor. Mas o peso da responsabilidade aumenta, né, irmãos? Ministrar na terça-feira na sede já é uma responsabilidade grande. E aí, dar continuidade àquilo que o pastor está trabalhando, né? Não é fácil, mas o Senhor vai nos dando graça e vai nos ajudando. O texto que nós vamos trabalhar, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 18, até o versículo 30. Estive durante o dia estudando esse texto, e para que possamos trabalhar ele, né, visto que a gente vai estudando e o Senhor vai nos abrindo o entendimento, e para que a gente consiga fechar o texto, não vou conseguir trabalhar versículo por versículo, porque quando a gente faz isso, pelo menos lá na congregação Beré, eles estão ali, sabem muito bem, eu nunca consigo terminar no mesmo dia, né? Eu comecei ali um ensino sobre 7 palavras ali em Gênesis, era para eu fazer num culto, estou indo para o 7º culto, e a gente ainda não terminou. Então, eu cansei de falar, irmão, nós vamos terminar hoje. Mas aqui é diferente, né, irmãos? Então, eu preciso concluir o assunto que nos foi proposto para esta noite, e para isso, então, nós não vamos conseguir passar versículo por versículo. Quero agradecer também a todos os irmãos da congregação Bereia que vieram. Vocês estão bonitos demais, que Deus abençoe vocês. Eu não gosto de causar intriga, irmãos, mas é a congregação mais bonita que tem. Amém? Tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né, irmão? Meus irmãos, esse capítulo 1 aqui de Filipenses, nós vemos, como nosso pastor já nos orientou, já tem ensinado, que Paulo vai escrever esta carta de dentro da prisão. E mesmo Paulo estando preso, ela é uma carta que ela vem trazendo um sentimento de alegria, de satisfação, de contentamento. Mesmo Paulo estando preso, aguardando a sentença que poderia levá-lo à morte, pois ainda não sabia qual seria esta sentença, mas nós vemos que ele não está dominado pelo medo, mas o sentimento que ele carrega ao escrever esta carta é exatamente um sentimento de satisfação, um sentimento de alegria. Quando nós observamos, Paulo estava em uma situação que para qualquer um talvez nos colocaria numa condição de extrema tristeza, angústia e lamentações, mas Paulo, ele não vai fazer isso. Ele vai transformar a sua prisão em um púlpito, aonde ele poderia estar pregando através das suas cartas. E ele vai fazer isso, entregando ali conselhos e orientações. E quando nós olhamos este capítulo 1, nós vamos ver que Paulo, ele olhava para o passado sem amargura. Nós vemos que ele vai lembrar, ele vai passar pelas suas prisões, pelas perseguições, pelos açoites, mas isso ele não vai ver como algo negativo. Ele vai mostrar que tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Nós vemos também dentro deste capítulo que ele vai olhar para o seu presente, e dentro do seu presente ele vai ver isso com alegria, por tudo que Deus estava fazendo. Mesmo ele estando preso, mesmo ele estando num cenário de limitação, mas a sua prisão não conseguiu limitar o seu ministério de ser exercido. Tanto que nós vamos ver que ele vai pregar a guarda pretoriana e vai
ganhar aqueles para Jesus. Eles vão ouvir acerca do Evangelho através das suas cartas. As suas cartas vão ter um peso tão grande que elas vão além dos séculos. E hoje nós ainda estamos falando acerca delas, aprendendo com elas. Nós observamos que a prisão dele, ele olhando para o seu tempo presente, ele não via isso como tristeza, mas ele também via isso como algo proveitoso. Mas ele também, dentro desta carta, ele vai nos mostrar um vislumbre também acerca do futuro, do seu futuro, daquilo que ele esperava, e nós vamos falar um pouquinho acerca disso, da esperança que ele tinha para o seu futuro, e isso ele também tinha com alegria. Então, quando ele olha para o seu passado, há um contentamento e uma satisfação. Quando ele olhava para o seu presente, também havia nele uma satisfação, e quando ele olhava para o seu futuro, ele também via nisso uma satisfação. Tanto que essa satisfação é notória, que ele vai nos escrever, informando lá no versículo 21, dizendo assim: olha, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer também é ganho. Ele está dizendo, vivendo ou morrendo, eu estou no lucro. Só alguém cheio de Deus, para ter este sentimento, dizendo, se eu viver vai estar bom, e se eu morrer? Está bom do mesmo jeito. Porque a minha satisfação não está aqui, está nele. E se eu viver, eu vivo para ele. E se eu morrer, eu vou estar com ele. É a satisfação que ele vai trazer dentro do seu coração. Então nós observamos dentro desta rápida introdução que para Paulo, Cristo era suficiente. Cristo era o bastante, independente do cenário em que ele estava inserido, ou das suas dores, ou das suas dificuldades. Cristo era suficiente para ele. Quando nós entramos dentro aqui do contexto que foi lido, os versículos anteriores, inclusive o versículo 18, vai nos mostrar, além do cenário que Paulo estava enfrentando de prisões, Paulo também, ele vai falar sobre uma outra situação. E esta outra situação era exatamente sobre as motivações com qual muitos anunciavam o Evangelho. Ele vai mostrar que nem todos anunciavam com sentimento genuíno, com um coração voltado a Deus. Ele vai mostrar que muitos estavam anunciando o Evangelho, mas desses que anunciavam, muitos deles anunciavam com outras intenções, anunciavam com outros propósitos. Eles não estavam dispostos a padecer por Cristo. Eles estavam, muitos deles, anunciando por interesse, por vanglória, por alguma coisa que ele teria em troca. Mas Paulo diz, olha, independente daquilo que eles têm no coração para anunciar, o importante é que Cristo está sendo anunciado. O importante é que o Evangelho está sendo pregado. Depois Deus trata com cada um, mas a importância aqui, ele vai dar não a motivação que cada um tem, mas ele vai mostrar que o mais importante do que a motivação pessoal é aqueles que estão ouvindo e o Evangelho sendo pregado. Nem todos têm o mesmo Evangelho. E talvez, irmãos, talvez o texto ele não dá uma inferência assim, que parece que uns até pregava contra Paulo. O pastor disse tudo, o problema deles era com Paulo. E eu imagino que alguns até olhavam e falavam assim, rapaz, esse tal de Paulo deve ter algum problema. Como é que o homem é pregador do Evangelho e vive em prisão? Vive dificuldade, vive luta, né? Se fosse hoje no Evangelho da prosperidade que tem por aí, já ia dizer, olha, não segue Paulo não, que sei não se Paulo não está em pecado, porque vive em prisão, vive em dificuldade. O negócio aqui é diferente. Mas independente
da motivação. Outros pregavam por o retorno que aquilo lhe daria, mas independente da motivação, Paulo está dizendo, importa é que o evangelho está sendo anunciado. Se as motivações são erradas, irmão, Deus resolve lá na frente. Deus resolve lá na frente. Mas às vezes a motivação não é certa, mas aquela palavra atinge alguém que precisava ouvir acerca de Jesus. Então Paulo está quebrando aqui um paradigma que nós precisamos quebrar nos dias de hoje. Nós queremos sondar o coração de quem fala, de quem está pregando, e nós julgarmos se a motivação é certa ou não. Irmão, importa que está pregando. Depois Jesus resolve lá. Depois Jesus, a Bíblia mesmo fala lá, que muitos naqueles dias dirão, Senhor, então não preguei, então não eu fiz, então... E o Senhor vai dizer, não conheço, mas pregou. Mas alguém talvez vai ser salvo e quem pregou não vai. Não conhecia, Jesus não conhecia ele, mas pregou e aquele que ouviu conheceu Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo. Importa que o evangelho seja anunciado. Então, a maior causa aqui não é Paulo e nem os outros. A maior causa aqui, acima de tudo, é o evangelho. E pensando nisso, irmãos, dentro desse prisma que vimos, eu fiz 3 perguntas para esse texto. E o texto me respondeu, e eu gostaria de trabalhar de forma muito rápida em cima dessas 3 perguntas. A primeira pergunta, ela está explícita dentro do texto, que é no capítulo 1, versículo 18. O texto faz uma pergunta. Paulo, ele está no cenário de prisão. Paulo, ele está esperando a sua condenação, correndo risco de ser condenado à morte. Paulo, ele está vivendo também essa crise com muitos que pregam o evangelho com outras intenções. Paulo está nesse cenário, mas ele olhando para o seu cenário de prisão, para o seu cenário de uma possível condenação, a pergunta que sobrecai sobre ele é essa: do que importa? Mas o que isso importa? O que é importante? Observa que Paulo está preso. Paulo corre o risco de ser condenado. Paulo corre o risco de ser morto. Mas ele pergunta, o que importa? Eu nessa situação, o que importa? Eu nesse cenário, o que importa? A primeira coisa que ele vai mostrar que importa aqui dentro deste cenário, está no versículo 19. No versículo 19 ele diz assim: porque sei que disto me resultará salvação. Aí ele pergunta, que importa? Ele responde aqui, pela vossa oração. Irmão Nadab, o que você está dizendo? Paulo está num cenário de prisão, onde ele pode ser condenado, mas a pergunta é, o que importa? O que importa nesse cenário para Paulo é que ele está preso, mas a igreja está orando. Vou repetir, ele está preso, ele está correndo o risco de ser condenado, mas ele olha feliz da vida e diz, o que importa se eu estou preso? O que importa se eu estou esperando uma condenação? O que importa é que a igreja está orando. Eu estou preso, mas a igreja está orando. Eu estou esperando a condenação, mas a igreja está orando. E o que é importante? A minha prisão? Não. O que é importante é que a igreja continua orando. Talvez se fosse nós, se a resposta dessa pergunta seria, o que importa é que eu tenho que sair daqui. O que importa é que eu preciso ter um resultado positivo a meu respeito. Mas Paulo não está preocupado com a prisão. Paulo está preocupado se a igreja está orando. Porque ele sabe que se a igreja está orando, o céu pode agir.
E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, por mais que ele era alguém, um ensinador nato, e ele mesmo diz, um defensor da fé, ele era alguém que defendia a fé, um verdadeiro apologeta era o apóstolo Paulo, mas além disso ele era um homem de oração, que acreditava no poder da oração, que vivia o seu ministério também debaixo de oração. Ele começa essa carta, inclusive dizendo que estava orando pela igreja. Só que ele está orando pela igreja. Só que além dele estar orando para a igreja, ele também entende que às vezes ele precisa orar pela igreja. Mas nós vamos ver em diversos versículos, Paulo recebendo a oração da igreja. Em determinados momentos, ele é quem pede para a igreja orar por ele. Paulo está dizendo e está reconhecendo o poder que a oração tem. Ele entende que a oração ela pode mover os céus a seu respeito. Então tem dia que Paulo ora, mas tem dia que a igreja está orando por ele. Aí Paulo está num cenário difícil, mas ele está dizendo, eu estou tranquilo, porque a igreja está orando. E quem sabe que a igreja está orando, irmão, ele sabe, se eu morrer é porque Deus quis. E se eu não morrer é porque Deus quis, porque a igreja orou. Aí eu entendo como é que um Pedro consegue dormir enquanto está preso. Porque observa que a epístola começa com Paulo orando pela igreja. Mas nessa situação, não é Paulo que está orando, é a igreja que está orando por Paulo. O tempo de Paulo orar por eles passou, agora é o tempo deles orar por Paulo. Com Pedro foi do mesmo jeito. Pedro certamente orava, mas quando ele estava preso, ele disse, eu vou dormir que eles vão orar por mim. Aleluia. Eu já estou preso, eu já estou aqui, eu é que não vou perder essa noite de sono, eu vou dormir, a Bíblia diz, e a igreja orava. Por isso, se eu fosse você, irmãos, agora o nosso pastor, ele disse, o culto começa às 7 horas com oração, que o culto não começa às 7h30 com hino da harpa, o culto começa com oração. Mas se eu fosse você, eu vinha às 7, orava. Porque o dia que você estiver num cenário difícil, a igreja vai estar orando. Às vezes você não vai ter força, mas vai estar igual Paulo, preso, mas a igreja ora. Preso, mas a igreja ora. Preso, mas a igreja ora. Aí você, às vezes está fraco, está desanimado, não consegue orar, está entristecido, a situação está difícil, mas aí a Bíblia diz, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando. Aí às vezes a gente não entende, por que Deus deu livramento, sendo que eu nem orei? É porque tu não orou. Mas a igreja orava. Ore, porque quando você não puder orar, alguém vai orar por você. Ore, porque o dia que você não tiver força para orar, alguém vai estar orando por você. Ore, porque um dia você não vai ter forças para orar, mas a igreja vai estar orando por você. Então a igreja orava. O que importa é que a igreja está orando. Eu estou preso, mas a igreja está orando. Irmãos, a Bíblia vai dizer, não dá para a gente citar os versículos, mas a Bíblia é muito clara dizendo que a oração do justo pode. E pode não é pouco não. A Bíblia diz que pode e é muito nos seus efeitos. A Bíblia vai dizer que quando Pedro estava preso, a igreja orava e Deus tirou Pedro de lá. Aí eu estava vendo uma frase da rainha Elizabeth, que ela disse, olha, eu tenho mais medo de um crente de joelho do que de todo o exército britânico junto. Sabe o que ela está dizendo? O crente quando ora, e ela estava falando de um, imagina a igreja orando. Ore.
Quando a igreja ora, a obra missionária é sustentada, pastores são sustentados, o trabalho é sustentado, famílias são sustentadas, a igreja precisa orar. A igreja. De vez em quando, a gente também tem que ter cuidado, que às vezes a gente fica só na igreja, ora, e a gente não quer orar. E eu digo lá, e ele sabe muito bem, que eu digo, irmão, não confia também muito nisso de, irmão, ora por mim, o irmão fala, eu vou orar. Que Jesus disse para os 3, fica aí orando. Jesus. Deu 1 horinha, Jesus voltou, estava todo mundo dormindo. E isso que Jesus vê tudo. Imagina você que não vê nada. É melhor tu orar. Mas vamos continuar aqui. O que importa? Então, primeiro importa que a igreja ora. Mas depois importa que a igreja ora. E a segunda coisa que importa para Paulo é, se a igreja ora, aí ele continua dizendo no versículo 19, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que importa para Paulo na prisão? Primeiro que a igreja está orando, é o primeiro ponto. Mas depois que a igreja está orando, Paulo está dizendo, o que importa para mim é que se a igreja está orando, o socorro do Espírito de Jesus Cristo vai vir. Eu vou repetir para você entender. Ele está dizendo, o que importa? Importa que a igreja está orando, e se a igreja está orando, vai ter o quê? Socorro. Você acredita nisso, irmão? Aleluia. Porque quando a igreja ora, o Espírito socorre. Quando a igreja ora, o Espírito socorre. Paulo, você está feliz e tranquilo da vida na prisão? Tô, porque a igreja está orando. Se a igreja está orando, vai ter socorro. Se a igreja está orando, o socorro do Espírito Santo virá. O que importa? Importa que a igreja ore e que o socorro venha. Então, irmãos, o importante não é o cenário que você está. O importante é que se tiver oração, tem socorro. O importante é que se orar, Deus faz. O importante é que se colocar na posição, Ele opera. Então Paulo está dizendo, o que importa é que pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, aí ele continua dizendo, segundo a minha intensa expectação e esperança. Terceira coisa que importa para Paulo. Primeiro importa que ora. Segundo importa que tem socorro. E terceiro importa que ele tem uma esperança. Ele tem uma esperança. E esta esperança que ele tem sobre ele é a esperança de que o socorro chegaria. E a expressão que é utilizada aqui pelo apóstolo Paulo para essa intensa expectação dentro do seu original, essa expressão ela traz o sentido de alguém que levanta o pescoço assim, olhando para frente. Sabe quando você quer ver alguma coisa mais na frente, você levanta o pescoço assim, para você ver um pouco à frente? Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma intensa expectação. Ele está dizendo, eu estou na prisão, eu estou esperando e correndo o risco de ser sentenciado, mas daqui, enquanto a igreja ora, eu já estou olhando. E já estou vendo um pouco mais à frente. Aleluia. Aleluia. E o que você está vendo, Paulo? Eu estou vendo que até seria bom morrer, mas eu não vou. Aleluia. Enquanto a igreja ora, o céu se movimenta, a esperança cresce. Aleluia. O que a gente precisa entender, irmãos, é que se tem oração, é que se tem mover do Espírito, a gente não pode ficar naquela condição de coitado, de eu estou preso. Se fosse Paulo, o que vai ser da minha vida? Paulo está dizendo, tem oração, Deus está no controle e eu já estou vendo.
Eu já estou tendo um vislumbre do que vai acontecer. Olha, o morrer para mim é ganho, mas não vai ser dessa vez não. Porque lá na frente, quando ele estava em Roma, preso, e ele sabia que ele não ia sair, ele escreveu para Timóteo: olha, eu combati um bom combate, mas já terminei a carreira. Aqui é fim de carreira mesmo. Mas aqui ele está dizendo: aqui não. Aqui eu estou vendo. Aqui eu já estou contemplando. Eu estou vendo logo ali que é mais importante eu sair daqui. Porque tem cenário, irmão, que você precisa entender o propósito. Tem cenário que é o cenário para Deus recolher Paulo. Tem cenário que é o cenário para Deus levar Tiago. Mas tem cenário que é o cenário para o nome de Deus ser glorificado em Pedro. Aí pegam Tiago e diz: vai morrer. O céu olhou na agenda e diz: tá certinho, vai morrer mesmo. Propósito. Aí pegou Pedro, o homem disse: vai morrer. O céu olhou e falou: não está na agenda aqui não. Pode dormir, Pedro, que tu não morre amanhã não. Porque o propósito é o meu nome ser glorificado através do livramento que eu vou te dar. Eu creio que Pedro está dormindo, dizendo: eu vou dormir hoje, que vai ser a última noite que eu vou dormir nessa cela aqui. Amanhã eu vou dormir fora, então deixa eu descansar, que não vai ser a última noite aqui dentro, que eu vou passar acordado. Eu já estou vendo. O convite esta noite do Espírito Santo para nós é que dentro desse cenário que você está, você levante um pouquinho assim. Porque aqui onde você está, você só vê prisão, só vê luta, só vê dificuldade. Aí você levanta um pouco assim e vê o horizonte. Vê o que Deus já está preparando. Vê Deus já organizando o culto de ação de graça. Vê você já preparando as coisas e dizendo: eu já estou vendo. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo. Oh glória. Oh glória a Deus. Aleluia. Esta semana, domingo, eu ministrei ali na congregação. E a semana, alguém já veio, domingo passado, alguém veio me testemunhar. Diz: pastor, eu vim para o culto, não queria vir. E aí eu preguei sobre: você poderia ficar em casa, mas ficar em casa não ia resolver. Ela falou: aquela palavra já falou comigo. E aí ministramos ali. E ela disse que estava numa situação muito tempo, aquela pessoa. Mas ela saiu dali convicta com a palavra que ela recebeu. Não aconteceu nada, mas ela já chegou em casa dizendo: Deus vai resolver esse negócio aí. Eu já estou vendo. Na mesma semana, o que estava parado há meses, aconteceu. Sabe o que Deus está dizendo? Como é que está a tua intensa expectação? Está só olhando para a situação presente ou já consegue ver o propósito que Deus tem dentro dela? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, para Paulo, o que importa era exatamente isso. E, em quarto lugar, o que importa para ele é que, através disso, versículo 20, ele vai dizer: segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem em nada serei confundido. Nós não vamos falar dessa parte hoje não. Ele diz assim: antes que com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo, você está preso, está correndo o risco de ser condenado à morte. O que importa para você? Ele olha e diz: importa que tanto agora como sempre, o nome do Senhor seja engrandecido através da minha vida. Se morrer, servir para glorificar o nome dele, eu morro.
se viver seja para glorificar o nome dele, eu vivo. Mas que agora e sempre importa que o nome dele seja glorificado. Tem que ser crente para falar isso. Tem que ser crente para estar na prova e alguém dizendo, não vai murmurar não. Não, se o nome dele estiver sendo glorificado, isso é o que importa. Aleluia. 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 Como é que na prova a gente glorifica o nome dele? É na prova, tudo dando errado. O Jó enterrando 10 filhos, perdendo tudo, até a saúde. E alguns ainda gostam de falar mal da esposa dele, que olhou para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas imagina a mulher vendo o homem perdendo o filho, perdendo riqueza, perdendo saúde. Naquela situação ela está dizendo, é melhor morrer e cessar o sofrimento. Aí perguntaram, Jó, o que te importa? Importa filhos que você perdeu, riqueza que você perdeu, a saúde que foi. Já disse, o que me importa é saber que o meu Redentor vive. O que te importa esta noite? Te importa você estar passando um desconforto e não aguentando mais? Ou te importa você estar no desconforto e alguém dizendo agora ele para de ir para a igreja e você continua crente? O que te importa? Te importa nessa aflição você entregar tudo e dizer não quero mais? Ou te importa alguém saber o que você está passando, mas olhar para você e ver você dizendo se Cristo comigo vai, eu irei? O que te importa? Te importa padecer ou que o teu sofrimento glorifique o nome do Senhor? O que te importa? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Às vezes alguém está sendo contagiado pelo Evangelho, através do testemunho da tua vida, que tinha tudo para largar Jesus, mas a situação não deixou você largar Ele, não fez você largar Ele, você continua amando Ele. O que te importa? Me importa é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que importa? Há um escritor que escreve dizendo que por causa das cadeias de Paulo, Cristo se tornou conhecido. Por causa dos críticos, Cristo foi pregado. E por causa do seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. Em tudo, ele glorificava o Pai. O que é importante que o nome do Senhor seja glorificado. A segunda pergunta dentro desse texto, vou correr um pouco mais nela. Primeiro, é o que te importa. Segundo, lendo esse texto e vendo Paulo falando sobre a possibilidade de morrer, mas sobre a possibilidade de viver. E tem hora que parece que Paulo quer morrer, tem hora que parece que ele não quer morrer, que ele quer viver. Ele está dizendo, olha, morrer é ganho, mas viver é bom. Não, porque viver é bom, né? Todo mundo fala, eu quero ir para o céu. Pergunta, agora, irmão? Ninguém, né? Porque o morrer é ganho, mas viver é Cristo. É bom, Cristo é bom. Viver é bom. E eu, vendo isso dentro do texto, eu me perguntei, por que viver? Primeiro Paulo diz, o que importa? Agora eu pergunto para Paulo, por que viver, Paulo? Para que viver, Paulo?
O que importa em viver? E a primeira resposta veio no versículo 22. Porque no versículo 21 ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Aí eu perguntei para ele: por que viver, Paulo? Aí no versículo 22 ele vai dizer o que quem está vivo em Cristo deve ter. Porque viver aqui é viver em Cristo. Ao versículo 22 ele diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra. Paulo, por que viver? Para produzir fruto. Às vezes parece que se fala muito sobre isso, mas a Bíblia fala muito, irmão. Aí Paulo está na prisão, dizendo: olha, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Então se o morrer é ganho, você vai estar no paraíso, vai descansar das suas lutas, das tribulações. Por que viver? Para produzir fruto. Olhando para isso eu entendo, quem está vivo em Cristo tem que produzir, tem que frutificar. Não tem, irmãos, não, diante da palavra, não tem razão para estar vivo se não está frutificando. Paulo está dizendo: eu vivo para frutificar. Exatamente. João 15 vai dizer assim, que nós estamos nele para produzir. Irmão, esse dia eu estava lendo sobre isso e eu fiquei pensando, se a gente está em Cristo, a única coisa que a gente precisa fazer é produzir. Mas nem precisa muito esforço, irmão, porque a raiz é boa. Você não precisa nem fazer muito. Ele está dizendo, só precisa estar. Porque quem está na raiz, a raiz da vida, ela frutifica. Por isso que não dá para estar enxertado na raiz e não produzir. Pode estar aquele galinho perto. O lavrador é só o pai. E o lavrador é o pai. Pronto. Não dá para estar nele e não produzir. Porque a vida vem dele. É ele que frutifica. Uma coisa é quando a raiz é ruim, aí a raiz não manda vida para a árvore, mas ele está dizendo: eu sou. A raiz não é infrutífera, e se você estiver nele, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, porque está vivo. Aleluia. Então, por que viver? Para dar fruto. Porque lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, vai dizer: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quem está nele, frutifica para toda a boa obra. Segundo, para que viver? Viver. E é a continuação do versículo, que ele continua dizendo, melhor dizendo, no versículo 25, ele diz: e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso. Em algumas versões está dizendo proveito da obra. Para que viver? Primeiro, para frutificar. Segundo, para proveito da obra. A gente está vivo para servir em alguma coisa na obra. Proveito vosso. Paulo está dizendo assim: para que eu vou estar vivo? Eu vou estar vivo para atrapalhar? Irmão, é culto de ensino. Eu ainda vou devagar aqui, lá na beira eu vou um pouquinho mais fundo, mas aqui a gente vai devagar. Eu vou estar vivo para causar contenda? Eu estou vivo para ficar falando da vida do irmão? Esses dias eu disse lá na congregação que tem gente que ele fala mal de tanta gente que ele fala mal até dele. Quando ele não tem mais ninguém para falar, ele fala: eu não presto mesmo.
Mas para que estar vivo? Para causar dissensão entre os irmãos? Não. Estou vivo para proveito da obra. Um dia eu me lembro de um pastor bem antigo que eu conheci. E ele disse para mim assim: tem gente que vai para o céu andando de bengala. E alguém dizer, não vai morrer, não vai não. Está quase, mas não vai. Porque a vida dele ainda é proveitosa na terra. Para que está vivo, irmão? Para proveito da obra. Não, eu não faço, não, eu não gosto, não, eu não fui com a cor da roupa, não, eu não fui com... Não, irmão, você está vivo para proveito da obra. Que a tua vida contribua com a obra de Deus. Aleluia. E o proveito aqui, dentro da ideia original, é um crescimento contínuo. É um avanço apesar das dificuldades. Paulo está dizendo, tem dificuldade, tem luta, tem perseguição, tem gente que não gosta de mim, mas eu não vou parar por causa deles, que se eu parar, eles vão continuar não gostando. Tem gente que fala contra mim, mas se eu parar de fazer, eles vão continuar falando. Para que eu estou vivo? Para continuar avançando após isso, apesar disso, mesmo que alguém não goste, mesmo que alguém fale, mesmo que a dificuldade venha, você está vivo para quê? Para continuar, para persistir, para ir. Por isso que crente não deve parar porque alguém falou ou deixou de falar. Que tem gente que para porque o irmão passou por ele, não deu nem a paz do Senhor. Engraçado que ele também não deu a paz do Senhor para o irmão. Mas vamos deixar esse negócio para o outro lado. Aí para. Por que parou? Porque não falou comigo. E por que você não falou com ele? Por que parou? Porque não me chamou. E tu não sabia que tinha que ir. Por que parou? Porque teve a cooperação na sede e ninguém bateu no meu portão, mas não foi avisado. Mas parou, por causa da dificuldade. Aí tem outros que, irmão, fala dele, levanta contra ele. Aí você pensa, rapaz, eu acho que fulano deve estar desviado. Tá, não, chega no culto, ele já está lá. Já está servindo. Porque ele entendeu que a vida dele é para o proveito da obra. É para o proveito da obra. Mas vamos continuar. Porque está vivo, Paulo. Ou para que viver? Aí ele vai dizer em Filipenses 1:25, para o gozo da fé. Aqui esse gozo da fé está falando de alegria. Porque, irmão, servir a Deus não é fácil, é luta, é prova, mas é alegria, é gozo. Eu me lembro uma vez num trabalho aqui do Dorcas que teve lá, o segundo Dorcas lá no Amazon. E foi uma correria, carregando coisas, essas. Aí eu parei do lado de um diácono, eu não lembro quem era. Eu parei do lado do diácono. Ele olhou para mim com aquela cara, irmão, e disse assim, eu estou destruído. Aí eu disse para ele, quer ir para casa descansar? Ele disse, ninguém me tira daqui. Alegria, contentamento. Aí qualquer coisa tira a tua alegria. Mas Paulo está na prisão dizendo, eu tenho o gozo da fé. Eu tenho alegria do servir. Eu tenho alegria de estar nele. O gozo da fé. Para que estar vivo, Paulo? Para ser feliz em Jesus Cristo. Porque tem gente que parece que a vida dele é só destruição, irmão. Irmão, tudo bem? Não está bem. Irmão, como é que estão os negócios? Eita, parece que o diabo está trabalhando em casa. Aí o pastor falou um dia, um pregador, então contrata ele, que não pode trabalhar sem ser registrado em carteira. Porque o diabo só vive trabalhando na casa da pessoa. Agora quem tem alegria, o inimigo levantando, alguém olha para ele e diz, e aí, como é que está? A luta é grande, mas a vitória é maior. A batalha está travada, mas Jesus vai dar a vitória, porque ele tem alegria. Porque está vivo, Paulo, para que a vossa glória cresça
em mim, por mim, em Cristo. Versículo 26. Porque está vivo? Para que através de mim, o Senhor, quando fala que a glória cresça por mim em Cristo, não é Ele pedindo a glória para Ele. É que Ele está dizendo, porque se eu sair daqui, o nome do Senhor vai ser glorificado pelo que Ele fez em mim. Quando o povo me vê do lado de fora dizendo, não era ele que estava para ser condenado, e vão glorificar a Deus. Porque está vivo, crente. Se aquela enfermidade era para matar, mas não matou, para que através de você, Ele fosse glorificado. E nesses 3 minutos eu encerro com a terceira pergunta: como viver? Porque primeiro é o que importa. Depois eu perguntei para o Paulo, por que viver? Mas não só basta saber por que viver. Eu olhei e falei, Paulo, e como viver? Aí versículo 27 ele me respondeu e disse, portando-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Não é só viver, é viver de uma maneira que o Evangelho nos ensina para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa postura. Não é só o viver, porque a expressão aqui, portai-vos, ela remete à conduta de um cidadão. Quando Paulo está falando sobre o modo de viver, ele está dizendo, nós devemos viver como cidadão da onde pertencemos. Se nós somos do céu, tem que se portar como cidadão de lá. Tem que andar como alguém de lá. E eu não preciso nem forçar a situação aqui. Em qualquer país pode ter embaixada de um outro país. Quando chega na embaixada, ali é a representação daquele país, as leis do país é que funciona ali. Agora, você já viu alguém que vem de outro, não precisa nem ser de outro país, vem do Nordeste para cá, ele precisa falar que é nordestino, irmão? Ele abriu a boca, já sabe, nada contra. Vem do Sul, ele precisa falar que é sulista, irmão? Abriu a boca, já sabe. Vem alguém, por exemplo, da Ásia, que tem os seus trajes. Quando ele vem aqui, você olha, você precisa perguntar, já sabe que é estrangeiro. Paulo está dizendo do mesmo jeito. Nós estamos na embaixada aqui, mas a embaixada é de lá. E quando você sair da embaixada, quem olhar para você, só de ver você andar, está dizendo, é do céu. Quando abrir a boca, está dizendo, é do céu. No trato vai dizer, é do céu. Portando-vos dignamente conforme o Evangelho. O estatuto da nossa cidade é essa. Ele está dizendo, se porte diante do estatuto da onde você é. Quando alguém olhar para você, vai dizer, é de cima. É crente, é salvo, é do céu, é lavado, é remido no sangue de Jesus. Aleluia. Não tem testemunho melhor para quem é crente do que estar na fila do mercado e alguém olhar e dizer, tu é crente? Mas não está com a Bíblia debaixo do braço. Mas uns dizem assim, tem uma áurea, tem o brilho do Espírito. É identificado, selado pelo Espírito Santo. E aonde passa, alguém reconhece como ele vive como cidadão do céu. Ele não aceita a tramóia, ele não aceita os conchavos do mundo, ele não aceita os padrões do mundo. O padrão dele é o padrão da palavra de Deus, e ele se porta como tal. Mas aonde ele passa, alguém olha como vive, como crente, como salvo, como lavado em Jesus Cristo.